Você já sentiu o som do seu mundo desabando em completo e absoluto silêncio? Eu não falo do caos barulhento das notícias, das buzinas na rua ou das discussões em voz alta. Eu falo de um caos muito mais profundo, um colapso interno. Aquele que acontece enquanto você está sorrindo em uma reunião de família, enquanto está respondendo "está tudo bem" no trabalho, ou enquanto está deitado na cama, no escuro, com os olhos abertos, sentindo o peso do mundo esmagando seu peito. É o grito silencioso da alma, um ruído que só você pode ouvir. Por muito tempo eu vivi nesse lugar, e o meu maior desespero era que as minhas orações, os meus pedidos de socorro, pareciam bater em um teto de bronze e voltar como um eco vazio. Hoje, eu não quero te oferecer um curativo rápido ou um clichê religioso. Quero te levar comigo para o epicentro da tempestade mais famosa da Bíblia e te mostrar o que Deus me revelou ali, um segredo sobre a paz que desafia toda a nossa lógica humana. Vamos ser brutalmente honestos. Vivemos na era da ansiedade. Temos mais acesso à informação do que qualquer geração na história, e ainda assim, nunca nos sentimos tão perdidos. Temos mais ferramentas para nos conectar, e nunca nos sentimos tão sozinhos. Eles nos prometeram que se trabalhássemos duro, se fôssemos boas pessoas, se seguíssemos a cartilha, as coisas se ajeitariam. Mas a vida real não é um roteiro de filme. O diagnóstico inesperado chega. A demissão bate à porta. O relacionamento que era um porto seguro se torna um campo de batalha. A conta bancária insiste em não fechar, não importa o quão duro você trabalhe. E é nesse momento que o caos se instala. Para mim, essa tempestade tinha um nome. Chamava-se fracasso. Eu sentia seu hálito frio na minha nuca todos os dias. No trabalho, eu me sentia uma fraude, sempre com medo de que descobrissem que eu não era tão capaz quanto aparentava. Cada projeto era uma nova montanha de estresse, cada e-mail não respondido, um tijolo a mais no muro da minha ansiedade. Com meus amigos e minha família, eu usava uma máscara. A máscara do forte, do pilar, daquele que tem tudo sob controle. Mas por dentro eu estava me desintegrando. O peso de manter essa fachada era excruciante. Minha vida de oração tornou-se um monólogo desesperado. Senhor, me ajuda, me tira dessa situação, muda isso, conserta aquilo. Cada oração era uma tentativa de ditar a Deus o plano de resgate que ele deveria seguir. E o silêncio que eu recebia em troca? Eu o interpretava da pior maneira possível, como abandono, como prova de que eu não era bom o suficiente, de que minha fé era fraca, de que Deus estava ocupado demais com problemas maiores, ou pior, que ele simplesmente não se importava. Esse sentimento, essa dor de se sentir invisível para o Criador do Universo, é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. É a sensação de ser um órfão espiritual em meio a uma tempestade que ameaça te afogar. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está louco e, principalmente, você não está sozinho. Esse sentimento é o ponto de partida da nossa jornada hoje. É o fundo do poço de onde somos forçados a olhar para cima. Para entendermos a solução, precisamos dissecar o problema. O que é de fato essa tempestade interior? Não é apenas preocupação. É uma complexa teia de emoções, mentiras e reações físicas que nos aprisiona. Vamos dar um nome a cada uma dessas ondas que nos atingem. A primeira onda é a do medo do futuro. Ela nos afoga em e se eu perder o emprego? E se essa doença piorar? E se meus filhos fizerem escolhas erradas? O medo cria cenários catastróficos em nossa mente e nos faz viver em uma tragédia que ainda não aconteceu e que na maioria das vezes nunca acontecerá. Ele rouba a nossa alegria no presente para pagar uma conta de juros por um futuro que não controlamos. Biblicamente, essa é a antítese da confiança. É a tentativa humana de ser onisciente, de conhecer e controlar o amanhã, um atributo que pertence somente a Deus. A segunda onda, tão poderosa quanto a primeira, é a da culpa do passado. Ela nos ancora em nossos erros, sussurrando mentiras como: você não merece ser feliz depois do que fez.
Deus nunca poderia usar alguém como você se as pessoas soubessem quem você realmente é. A culpa nos faz reviver nossas falhas em um loop infinito, como um filme de terror pessoal. Ela nos convence de que nosso valor está em nossa performance, e como nossa performance é sempre falha, vivemos com um déficit de valor permanente. Essa voz contradiz diretamente o coração do Evangelho, que é a graça, o favor não merecido. A terceira onda é a da pressão do presente. É o peso esmagador da performance, da comparação e da responsabilidade. As redes sociais exacerbam isso, mostrando um desfile interminável de vidas aparentemente perfeitas, de sucessos, de corpos ideais, de famílias felizes. Nós olhamos para nosso caos interno, para nossas lutas invisíveis, e a comparação nos esmaga. Sentimos que estamos sempre correndo atrás, sempre em falta, sempre precisando fazer mais, ser mais, ter mais. Essa pressão nos exaure, nos deixa sem margem para respirar, para simplesmente ser. Essas ondas não são apenas emocionais, elas têm um efeito físico. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos se tensionam, o sono desaparece. Nosso corpo entra em um estado constante de lutar ou fugir, mesmo quando a ameaça é apenas um pensamento em nossa mente. E o que fazemos instintivamente? Tentamos lutar. Tentamos controlar tudo. Criamos listas, planejamos obsessivamente, trabalhamos até a exaustão, tentamos consertar pessoas e situações que estão fora do nosso alcance. Nós nos tornamos os capitães frenéticos do nosso próprio barco furado, remando com todas as nossas forças contra uma correnteza implacável, e ficamos chocados quando no final do dia estamos no mesmo lugar, só que mais cansados. Essa luta é o que a Bíblia chama de confiar no braço da carne. É a essência da condição humana caída. Grandes homens de Deus sentiram isso. Elias, após sua maior vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto e pediu a morte por causa da ameaça de uma mulher. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos que são gritos de angústia. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Reconhecer a anatomia da nossa tempestade e a futilidade de nossos próprios esforços não é um sinal de fraqueza. É o primeiro e mais crucial passo para a verdadeira libertação. É o momento em que, exaustos de remar, finalmente olhamos para o único passageiro do barco que não parece nem um pouco preocupado. E foi nesse estado completamente esgotado que eu me arrastei para a palavra de Deus. Não com a expectativa de um estudante de teologia, bate com o desespero de um homem se afogando. E eu abri em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu já tinha lido essa história dezenas de vezes na escola dominical. Jesus acalma a tempestade. Fim. Mas naquela noite, Deus não me deixou apenas ler a história. Ele me puxou para dentro dela. Feche os olhos por um momento e venha comigo para aquele barco. O dia terminou. Jesus passou horas ensinando as multidões, derramando sua vida. Ele está cansado, humanamente cansado. Ele entra no barco com seus discípulos, homens rústicos, pescadores cujas mãos são grossas e a pele é queimada pelo sol. O mar da Galileia é conhecido por sua beleza, mas também por sua traição. É um lago cercado por colinas, e os ventos podem descer por essas ravinas sem aviso, transformando a superfície espelhada em um caldeirão de fúria em questão de minutos. E é exatamente o que acontece. Levantou-se grande temporal de vento, diz a Escritura. Isso não é uma brisa forte, é uma megalelailaps no grego. Uma tempestade furiosa, violenta. As ondas não estão apenas batendo no barco, elas estão se arremessando para dentro dele, a ponto de o barco já estar se enchendo de água. Imagine a cena, o som ensurdecedor do vento, a escuridão, a chuva gelada, o barco de madeira gemendo sob a pressão, ameaçando se partir a qualquer segundo, e o pânico dos discípulos. Lembre-se, estes não são turistas. Pelo menos 4 deles, Pedro, André, Tiago e João, são pescadores profissionais. Este lago é o seu escritório. Se eles estão com medo, a situação é catastrófica.
Eles estão fazendo tudo o que sabem, tirando água, amarrando cordas, gritando ordens uns aos outros. Eles estão usando toda a sua experiência, toda a sua força, e estão perdendo a batalha. E no meio de tudo isso, onde está Jesus? Na popa, dormindo sobre um travesseiro. Essa imagem me quebrou. Ela me ofendeu antes de me libertar. Dormindo sobre um travesseiro. A palavra grega para travesseiro aqui é procéfalo e indica um coxim de couro, um lugar específico para o descanso, provavelmente do timoneiro. Ele não desmaiou de exaustão. Ele se acomodou para dormir. O caos era absoluto, a morte era iminente, e Jesus estava em repouso. Foi aqui que a revelação explodiu em minha mente com a força de um trovão. A paz de Deus não é a ausência da tempestade. A paz de Deus é a sua presença soberana dentro da tempestade. Jesus não estava em negação. Ele não estava ignorando as ondas. Ele estava dormindo porque o seu descanso não dependia das circunstâncias externas. Dependia da sua identidade interna. Ele sabia quem ele era, e sabia quem era o Pai. Para ele, aquela tempestade furiosa não era uma ameaça existencial. Era apenas um clima desordenado que estava sujeito à sua autoridade. Então, os discípulos em seu pânico vão até ele e gritam as palavras que ecoam o nosso próprio coração desesperado. Mestre, não te importas que pereçamos? Perceba a profundidade dessa acusação. Eles não estão apenas dizendo, nos ajude. Eles estão dizendo, você não se importa conosco. Seu amor é uma farsa. Sua proteção é uma mentira. Eles questionaram o caráter de Deus no meio da crise. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Jesus se levanta. Ele não se dirige primeiro aos discípulos em pânico. Ele se dirige primeiro ao problema. Ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o vento cessa, e segue-se uma grande bonança. A mesma palavra, grande, megale, usada para a tempestade é usada para a calmaria. O poder dele era maior que o poder do caos. Só então ele se vira para os homens e faz duas perguntas que deveriam ecoar em nossas almas para sempre. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele não os repreendeu por terem medo. Ele os questionou sobre a fonte de seu medo. Ele estava no barco com eles o tempo todo, mas eles agiram como se estivessem sozinhos. A presença dele não havia mudado a percepção deles da tempestade. E essa era a verdadeira tragédia. A lição não era que Jesus pode acalmar todas as tempestades da nossa vida. A lição é que ele pode nos manter em paz no meio delas, se a nossa fé estiver nele, e não na ausência de ondas. Entender isso intelectualmente é uma coisa. Viver isso é outra completamente diferente. A transformação em minha vida não foi um interruptor de luz que baniu a ansiedade para sempre. Foi uma mudança de leme, lenta e deliberada. Foi a decisão consciente de parar de tentar ser o capitão e aprender a confiar no passageiro que dormia na popa. O que isso significou na prática? Primeiro, minha oração mudou fundamentalmente. Eu parei com as orações de lista de compras, onde eu ditava a Deus como ele deveria resolver meus problemas. Em vez de Senhor, me tire deste emprego estressante, minha oração começou a soar como: Senhor, tu estás vendo este caos no meu trabalho. Eu não sei como navegar nisso. Por favor, me dê a tua sabedoria para hoje, a tua paciência para com meus colegas, e me ensine a descansar em ti, mesmo que nada mude externamente. Que a minha paz não venha da resolução do problema, mas da tua presença nele. Em vez de Senhor, cure esta ansiedade, passou a ser Senhor. Esta ansiedade está aqui, e ela é real, mas tu és mais real. No meio deste sentimento, me ajude a encontrar o travesseiro da tua soberania. Me ajude a focar em quem tu és, não em como eu me sinto. Essa mudança de oração é revolucionária. Ela move o foco de nossas circunstâncias incontroláveis para o caráter imutável de Deus. Segundo, eu comecei a praticar a rendição ativa. Isso pode parecer um paradoxo, mas é crucial. Não é uma rendição passiva, fatalista do tipo, que seja o que Deus quiser, e eu não faço nada.
É uma rendição ativa, onde eu faço tudo o que está ao meu alcance, trabalho com excelência, cuido da minha saúde, sou responsável. Mas eu ativamente entrego o resultado a Deus. A metáfora é a de um agricultor. Ele ara a terra, planta a semente, rega, remove as ervas daninhas. Ele faz todo o trabalho que lhe cabe. Mas ele não pode fazer o sol brilhar ou a chuva cair. Ele não pode forçar a semente a germinar. Ele trabalha duro e depois dorme à noite, confiando que um poder maior que o seu fará a parte que ele não pode controlar. Eu comecei a viver assim. Eu fazia a minha parte, e então, em oração, eu abria minhas mãos e dizia: Senhor, o resultado pertence a Ti. Minha responsabilidade é a obediência e o esforço. A Tua é a soberania. Isso remove um peso esmagador de nossos ombros. Terceiro, eu redefini o que significava fé. Eu costumava pensar que fé era acreditar com força suficiente que Deus faria o que eu queria. Se eu não conseguia, minha fé era fraca. A história do barco me ensinou que fé não é a certeza de um resultado específico, mas a confiança em uma pessoa específica. A fé verdadeira não diz: eu sei que Deus vai me curar, mas sim: eu sei que Deus é bom, fiel e está no controle. Quer Ele me cure ou me sustente através da doença. É uma mudança sutil, mas que altera tudo. Ela nos liberta da tirania dos resultados e nos ancora na rocha da pessoa de Cristo. A paz que excedia o entendimento começou a fazer sentido. Não é uma paz que o mundo pode dar ou entender, porque não depende de um extrato bancário positivo, de um laudo médico limpo ou de um relacionamento perfeito. É uma paz que subsiste, que coexiste com a dor, que canta no meio do fogo, que dorme no meio da tempestade. É a paz do próprio Cristo habitando em nós pelo seu Espírito. Eu compartilhei essa jornada não para impressionar você, mas para te convidar para o mesmo caminho. A paz de Cristo não é um produto exclusivo para pastores ou supercrentes. É uma herança disponível para todo filho de Deus que está cansado de lutar com as próprias forças. Mas como podemos hoje começar a construir esse abrigo interior? Quero te deixar um plano de ação muito prático, um guia para encontrar o seu travesseiro no meio do seu caos pessoal. Primeiro passo: o mapeamento do caos. O que não é definido não pode ser combatido. Pegue uma folha de papel ou abra um documento agora. Seja específico. Não escreva apenas estresse. Escreva: medo de ser demitido por causa do projeto X. Ansiedade sobre a conversa que preciso ter com meu cônjuge. Vergonha pelo erro que cometi na semana passada. Dê nome e sobrenome às ondas que estão enchendo o seu barco. Externalizar o caos é o primeiro passo para tirar o poder dele. Você verá que os monstros são sempre maiores na escuridão da nossa mente. Segundo passo: a arquitetura da verdade. Ao lado de cada medo, de cada ansiedade que você listou, você vai construir uma estrutura de verdade. Você vai se tornar um arquiteto da palavra de Deus na sua vida. Abra a Bíblia e encontre uma promessa específica que fale diretamente àquela mentira. Para o medo do futuro e da provisão, escreva Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Para a ansiedade e a mente acelerada, escreva Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Para a culpa do passado, escreva Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é um amuleto da sorte. É um exercício de renovação da mente. Leia esses versículos em voz alta. Medite neles. Memorize-os. Você está ativamente substituindo as mentiras da tempestade pela verdade inabalável do capitão do barco. Terceiro passo: a prática da oração de descanso. Comprometa-se por uma semana a mudar a sua forma de orar. Toda vez que você se sentir tentado a orar uma oração de pânico, Deus, me tira daqui, pause e transforme-a em uma oração de descanso. Seria algo assim: Pai,
A tempestade está aqui. As ondas são reais. Mas eu escolho crer que tu és mais real. Eu entrego o leme deste problema para ti. Ensina-me a descansar na tua presença, aqui e agora. Eu confio em ti. Essa prática treinará seu coração a buscar a presença de Deus e não apenas a solução dele. Quarto passo, e o mais importante: ancore-se na comunidade. Não tente fazer isso sozinho. Os discípulos estavam no barco juntos. Quando compartilhei essa minha luta com um amigo de confiança, o peso diminuiu pela metade. Encontrar um porto seguro em outras pessoas é um projeto de Deus, e é por isso que este canal existe, para ser um desses portos. A minha história é apenas uma. Agora, eu quero genuinamente ouvir a sua. Use a seção de comentários abaixo como um lugar seguro. Responda a esta pergunta: qual foi a maior tempestade que você já enfrentou onde sentiu a presença de Deus, mesmo que o problema não tenha desaparecido? Ou, se você está na tempestade agora, simplesmente escreva: estou no barco. Vamos criar uma corrente de oração e encorajamento aqui. Vamos ser a prova de que não estamos sozinhos. Se esta mensagem profunda, este mergulho na palavra, ressoou em seu coração e te deu esperança, então me ajude a levar este farol para mais barcos que estão à deriva no escuro. Primeiro, se inscreva agora mesmo no Fonte Maná para se juntar à nossa tripulação. Depois, ative o sininho de notificações porque sua alma merece ser alimentada regularmente. E finalmente, pense em uma pessoa específica agora. Alguém que você sabe que está lutando em silêncio. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a boia salva-vidas que ela estava esperando. Lembre-se, a meta não é uma vida sem tempestades. A meta é aprender a dançar com Deus na chuva, a descansar com Ele no barco. Que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.